queridos e queridas, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o tema deste vídeo é: o pecado é a pior doença. Neste momento de quarentena, neste momento de Covid-19, de maneira nenhuma eu quero dizer que esta enfermidade que está aí não esteja matando pessoas. Está sim, como tantas outras enfermidades que diariamente matam pessoas. Mas o que eu quero falar aqui para nós cristãos o nosso temor nunca deve ser por causa das coisas que matam o corpo, mas sim daquelas que matam o nosso espírito, daquelas que vão tirar a nossa alma da possibilidade das promessas de Deus de vida eterna. E falando em pecado, que é algo que ninguém gosta, a verdade é essa. Ultimamente eu tenho visto muitas mensagens de vários profetas de Deus, homens e mulheres, que estão trazendo muitas coisas que Deus tem revelado. E uma delas é que, infelizmente, muitas igrejas pararam de falar sobre pecado. E não que essa seja a principal mensagem. A principal mensagem, na verdade, é Jesus. Mas, afinal de contas, por que Jesus veio? Jesus veio exatamente para restaurar a unidade novamente com o Pai, porque o pecado tirou de nós esta possibilidade. O véu foi rasgado no templo, por quê? Porque novamente os homens podiam agora ter comunhão, intimidade com Deus. Bom, qual é a origem do pecado? Onde tudo inicia? Nós vamos ali em Gênesis 2,17, eu quero ler para você. Gênesis 2, capítulo 2, no verso 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estava falando para Adão: Adão, se você comer desta árvore, desta única árvore, certamente você vai morrer. Bom, gente, eu e você sabemos que tanto Eva como Adão, quando comeram, eles não morreram naquele momento. Mas não é desta morte que Deus estava falando. Não era da morte do corpo, apesar de, a partir do momento em que comeram e foram tirados do paraíso, começa então uma situação de morte deste corpo, porque a partir dali agora muitas coisas foram tiradas de Adão e de Eva, e que agora traziam uma situação de morte por causa deste pecado. Pode ser um pouco estranho, pode ser um tema complicado, mas Jesus ele vem e ele restaura o que foi perdido. Porque o que acontece? Quando Adão e Eva comem do fruto, qual é a primeira coisa que acontece? Deus vem no final da tarde, vem conversar com Adão, vem conversar com Eva, e onde estão os dois? Escondidos. Por que estavam escondidos? Porque perceberam que estavam nus. Mas eles estavam nus, sempre estiveram nus. Então o que acontece agora é que eles percebem algo que antes eles não tinham, óbvio. Então veja esta mudança, porque o pecado, ele tira a intimidade com Deus, tira tudo que Deus sempre quis de nós, que era pureza, graça, vida plena, sem culpas,
sem julgamentos, sem visões deturpadas das coisas. E isso começa a acontecer. Logo depois, quando Deus diz, mas Adão, você comeu, e o que Adão diz? Foi a mulher que tu me deste. O que nós vemos aí? Um julgamento, uma falta de consciência de culpa, e coloca a culpa em quem? Adão quer colocar a culpa em Deus. Então o que é o pecado? O pecado destrói a alma, o pecado destrói a consciência, o pecado destrói a justiça, e as pessoas vão, sim, morrendo em suas almas. A falta de perdão. Quer ver um outro texto? Está em Romanos 6:23. Romanos 6:23, ele vai falar do quê? Quando eu li em Gênesis 2:17, é a origem do pecado, onde o pecado se inicia nos homens. Mas agora eu quero dar o fim do pecado. E lá em Romanos 6, capítulo 6, verso 23, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então, qual é o fim sobre o pecado? A morte. A morte. E que morte é essa? Se Jesus veio para restaurar e trazer a cada um de nós vida eterna, esta morte por causa do pecado é não estar sobre aquilo que Deus sempre quis de nós: vida plena, vida eterna, vida em comunhão, vida em intimidade com Deus. Então isso é o pecado. Bom, depois que eu agora falei de origem e fim do pecado, eu quero trazer a vocês o que está em Tiago 1,15. Tiago 1,15 fala agora sobre a ação do pecado. Então veja que nós temos a origem, cada um de nós tem em si a origem do pecado. Mas muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas Pastor Carlos, se eu tenho o pecado dentro de mim, então por que Jesus veio? Jesus não veio para que eu não tenha mais pecado? Só um pouquinho. Veja bem, Jesus veio para restaurar. Inclusive na ceia ele fala que o sangue da nova aliança, sempre toda aliança é feita por no mínimo duas pessoas. A aliança tanto tem que ser de uma parte como tem que ser de outra. Então a aliança tem que ser respeitada. Jesus vem e faz o papel dele na aliança, morrer pelos nossos pecados. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas se Jesus morreu pelos meus pecados, então eu não tenho mais pecado. Não, a própria Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo. E em Apocalipse fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então nós temos pecado. O que acontece é o seguinte, é o que está aqui em Tiago 1,15, que eu quero que você preste bem atenção. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu quero abrir um testemunho nesse momento, que uma vez, quando criança, perguntei para o meu pai, porque eu olhava para o meu pai, obviamente, todo filho olha para o seu pai como um grande herói, como o seu norte, né? Você quer ser como seu pai, aquela coisa toda, e eu tive esse privilégio. Mas eu olhava para o meu pai e eu pensava assim, mas meu pai não tem pecado, eu não vejo meu pai cometendo erros, e eu fui perguntar, olha que coisa, né, criança, né? E eu fui perguntar, pai, tu pecas? E eu, automaticamente conhecendo a palavra, mesmo sendo criança, eu conhecia a palavra.
E eu pensava assim, não, ele vai responder, sim, meu filho, eu sou pecador, eu tenho pecado, eu cometo os pecados. Mas a resposta que ele me deu foi muito melhor. Foi a melhor resposta que eu podia receber, não somente de um cristão, mas sendo meu pai era algo extremamente importante. Ele olhou bem nos meus olhos e disse o seguinte: filho, eu não tenho tempo para o pecado. Eu quero que você pense sobre isso. Filho, eu não tenho tempo para o pecado. Naquele momento eu me entendi que o que está aqui em Tiago 1,15 é que nós temos dentro de nós sabemos o bem e o mal, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós conhecemos a palavra, então nos tornamos mais responsáveis ainda, porque nós sabemos o que é certo e errado. Mas o que acontece? Tiago está falando aqui, que se o pecado for consumado, gera morte. Então, o que meu pai estava dizendo é o seguinte: eu não cometo pecado. Eu sou pecador, mas eu não cometo pecado. É difícil de entender? Não, até agora, sobre aí o Covid-19, né? A gente vê muito as notícias dizendo assim, olha, tem muita gente que tem a Covid-19, mas é assintomático. O que quer dizer isso? Tem o vírus dentro de si, mas a doença não aparece. Queridos, nós temos o pecado dentro de nós, mas nós não cometemos o pecado. Nós não corremos no risco da nossa morte espiritual porque nós não cometemos o pecado. Então, é muito clara esta parte que Tiago diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então eu quero dizer a você uma coisa muito importante. O cristão, ele deve temer. E lá em Mateus 10:28, para nós finalizarmos essa palavra de hoje, que eu espero que esteja sendo uma bênção para você, lá em Mateus 10:28 diz o seguinte, 10:28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que é que eu estou lendo aqui? O que é que você precisa entender? Não tema aquilo que somente vai matar o teu corpo. Ah, pastor Carlos, parece que tu está falando sobre enfermidade. Queridos, todos nós um dia vamos morrer de alguma causa, certo? Só que quando você morrer por alguma causa natural ou por enfermidade ou por algum acidente, o corpo vai morrer, mas a sua alma estará salva. O problema é que se você está consumando o pecado, se você está contra o que a palavra de Deus diz, e aí quando você morrer, além de matar o seu corpo, você estará morto também em seus delitos e pecados. E aí eu volto para o que diz lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Por isso eu quero dizer para você hoje, não dê tempo ao pecado. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu não estou dando tempo para o pecado. No momento que eu estou lendo a Bíblia, não estou dando tempo para o pecado. No momento que eu estou ouvindo um louvor, que eu estou falando do amor de Jesus para alguém, eu não estou dando tempo para o pecado. A minha mente não está fazendo planejamentos. Olha, hoje eu vou cometer um pecado. Não. Coisas podem acontecer no dia a dia, que você pede perdão. Às vezes você fala com alguém alguma coisa e você percebe que a pessoa não gostou. Imediatamente você, desculpe, não era a intenção, eu não queria fazer isso, me perdoa. Né? Eu quero orar por você, querido, eu quero orar por você. Porque há muitas pessoas
Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, não hoje, né, porque não podemos estar nas igrejas, mas quando podíamos, né, e voltaremos a poder estar dentro da igreja, muitas pessoas que estão em pecado, estão consumando o pecado, não estão perdoando. Pessoas que não estão casadas, pessoas que estão ajuntadas, pessoas que roubaram e não restituíram. Veja a história de Zaqueu na palavra de Deus, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz assim: eu vou restituir tudo que eu roubei. O que Jesus diz? Hoje entrou salvação nesta casa. Então, amados, não dê tempo ao pecado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero neste momento orar para que Tu revele a cada um de nós aonde temos errado, aonde estamos fora da Tua palavra, aonde estamos dando margem para o erro, margem para o pecado. Senhor, não queremos temer a morte natural, mas nós queremos sim temer a morte espiritual. Senhor, que neste momento, o que é mais importante é que venhamos ter vida plena contigo. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Sim, Tu vieste por causa dos nossos pecados, maldições, culpas, mas nós não podemos continuar cometendo elas, simplesmente dizendo que Jesus já nos libertou. Sim, toda vez que viermos diante de Ti, Tu nos liberta novamente, Tu nos perdoa. Mas se causamos mal a alguém, nós temos que ir lá e pedir perdão. Nós temos que terminar com o pecado. Nós temos que extinguir o pecado nas nossas vidas e estabelecer firmemente que o Teu propósito, a Tua vontade, a Tua graça, até o dia que Tu vier buscar a Tua noiva, onde novamente poderemos então ter vida e vida plena. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado por assistir esse vídeo, mas eu quero pedir uma coisa para você: inscreva-se no canal, dê o seu joinha, aperte no sininho, né, para que você, toda vez que eu lance um novo vídeo, você receba. Passe esse vídeo adiante, use as redes sociais, né? Se essa palavra tocou o seu coração, passe adiante para que toque milhares e milhares de pessoas que neste momento estão apavoradas com a morte natural, mas esquecem que a pior morte é a morte espiritual. Então, Deus ricamente abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.